O Flamengo é derrotado pelo Internacional em Porto Alegre em uma partida que prometia trazer algo diferente. E trouxe algo diferente, porém não foi o resultado. Resultado muito ruim para o Flamengo no contexto do jogo e também para a temporada, né, para o Campeonato Brasileiro, para a sequência da competição. Vamos falar de tática sem tatiquez aqui nesse vídeo. Eu peço o teu like, peço que se inscreva no canal. O objetivo do canal é chegar aos 50 mil inscritos até o fim do ano. E vou dar um presente para você em troca. O curso Explorando o Jogo, da comunidade Mestres da Análise, é um curso excelente, introdutório à partida, está numa promoção absurda. Tá? Esse curso custa cerca de R$ 500 e está saindo a 97. Você ainda pode parcelar. Vale muito a pena, eu já fiz esse curso, posso falar para você que é um curso excelente. Você pode se tornar aí aluno da comunidade Mestre da Análise e começar a entender mais de tática e fazer suas análises como profissional, clicando no link na descrição do vídeo. Para completar, você ainda vai dar uma força para o canal e mostrar a força aqui deste canal para o nosso anunciante, o único anunciante que nós temos aqui no canal, tá bom? Então vamos falar de tática sem tatiquez. O Internacional foi a campo com 4-2-3-1, com algumas diferenças com relação àquilo que a gente tinha apontado, né? O Alemão no lugar do Luiz Adriano e o Gustavo no lugar do Baralhas. Diferenças apenas de nome. A postura em campo muito parecida e sobre isso a gente vai falar. Enquanto isso, o Flamengo voltou ali com uma espécie de losango, mas bem diferente aquele do Dorival. E entrou em campo com o Everton Ribeiro de volta ao time titular, né? E o Wesley também entrando com... deixando de ter aqueles três zagueiros de origem, né? A organização ofensiva do time tinha o Santos muito participativo, vou mostrar para vocês já já nas imagens do jogo, e especialmente abria muito esses caras médios, né? Então o Gerson fazendo muito ali a ponta, como se fosse uma meia ponta do lado esquerdo, e o Vidal fazendo o mesmo do lado direito. Lógico, acontecendo as ultrapassagens do Wesley, e no momento mais ofensivo, Pedro e Gabriel bastante alinhados, Gerson e o Wesley ali fazendo a profundidade dos lados, o Ayrton um pouco ali intercalando com o Gerson. O lado esquerdo foi o lado que o Flamengo mais atacou no primeiro tempo. Sobre isso a gente vai já mostrar. Uma outra ideia que também aconteceu no jogo foi basicamente um 4-3-3 fechado, né, com o Gerson e o Gabriel sendo esses pontas fechados que geravam ali ultrapassagens. Bom, o Flamengo inicia com uma saída que a gente chama de sustentada, né, saída com os dois laterais e os dois zagueiros, mas essa saída logo ganha a companhia do Santos, né? O Santos atuando, a gente já vinha falando aqui no canal, o Santos atuando, precisa atuar muito com os pés para jogar no time do Sampaoli, seja com bola no pé ou sem a bola no pé no momento defensivo, sendo praticamente um setor. Isso foi observado também pelo Pedrinho na transmissão. O Pedrinho está assistindo aqui o canal. Abraço, Pedrinho. Tô brincando, claro que ele é capaz de fazer as análises dele. Nesse frame aqui a gente vê a organização ofensiva do Flamengo e não se atenham muito aos nomes. Aqui a gente tinha o Everton Ribeiro alinhado ao Pedro como atacante, um sistema de dois atacantes muito claro no primeiro tempo, onde o Gabriel que fazia normalmente essa função e o Everton fazia a dele. Aqui eles estão pulando casas, né? O Wesley fazendo ultrapassagem aqui e isso acontecendo bastante ao longo da partida. Defensivamente, o Flamengo fazia a marcação que a gente chama de pressing, né? A marcação alta individualizada com o objetivo de fechar os lados do campo. E sobre isso a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Um outro ponto é que, conforme a gente falou na análise pré-jogo, o Flamengo precisava ter uma marcação bem próxima ao Wanderson, ponta esquerda do Internacional. O Wanderson raramente deixa que gere uma ultrapassagem, porque o René é um lateral um pouco menos ofensivo. Então, marcar o Wanderson de perto, ele por ser o jogador mais capaz de drible, como tudo que eu mostrei na análise pré-jogo, era muito necessário e ideal que fosse feito por um lateral e não por um zagueiro, como normalmente acontecia no sistema com o Fabrício e o Bruno tendo que fazer esse combate. Então, o São Paulo traz o Fabrício para dentro e coloca o Wesley para fazer essa marcação, e isso funciona ali na primeira etapa bastante bem. E assim como a gente também falou na análise, atacar as costas do Pedro Henrique também era importante, porque é um atacante
que joga pelo lado e acaba centralizando no momento mais ofensivo. E o Flamengo pautou o seu jogo no primeiro tempo todo em atacar pelo seu lado esquerdo. Para isso, manteve ali o Gerson subindo com muita força e gerando tabelas ali e ultrapassagens com o Ayrton Lucas. Gerou várias jogadas ali de linha de fundo e conseguia ter uma superioridade numérica grande na frente, porque sempre espetando o homem às costas do lateral oposto, tendo um centroavante na área, que é um jogador âncora ali, que segura dois jogadores, e também o homem da bola do outro lado, chegando com 3 homens por dentro. Então isso gerava uma superioridade numérica grande. No gol anulado, a gente viu isso também. Sobre o gol anulado, tem alguns pontos importantes. Já numa segunda fase ali de construção, um dos laterais avançava e o outro ficava para fazer uma saída de 3, aquela que gera mais imposição no campo de ataque. E aí, nessa saída de 3, tinha o Vidal ali em amplitude do lado direito, como eu mostrei para vocês na análise pré-jogo. E aí, o Flamengo gerou uma sobrecarga muito forte do lado esquerdo, e aí fazia como? O Ayrton Lucas avançando, impondo ali uma fixação ali do Pedro Henrique, o Pedro mais caindo por esse lado, também se colocando até em impedimento para reter a atenção e a divisão de referência desse zagueiro, e o Gerson atacando bastante o espaço. Aconteceu várias vezes no primeiro tempo, essa vez deu certo, mas por muito pouco o Gerson estava impedido. O curioso é que ele entra ali, atacando espaço nas costas da defesa, e de novo aquela superioridade numérica na frente da área, aparecendo com o Gabigol muito, muito livre para finalizar e fazer o gol que seria anulado logo em seguida. Aqui uma demonstração para vocês do sistema. Nesse momento o Flamengo estava num 3-2-5, o Flamengo alternava a sua saída ali entre a saída com 4 homens e a saída com 3 homens. Quando fazia com 3 homens, alternava entre um 3-2-5 e um 3-1-6 ali, com o Thiago Maia muito mal fazendo esse apoio dos 3 homens de frente. Infelizmente, ainda muito mal o Thiago Maia. Outro exemplo aqui, do contrário, como eu falei para vocês, eventualmente o Flamengo fazia essa saída de 3, já numa segunda fase de construção, já numa fase que a gente chama de progressão, que é a fase que você progride até uma fase de finalização, que é quando você vai chutar a gol, propriamente dito, né? Então tem a fase de construção, que é aquela saída de bola, a fase de progressão, que é já é essa segunda fase, e a fase de finalização, que é quando você chuta a gol. Aqui, a gente vê dessa vez o Ayrton fazendo parte e o Wesley espetado do outro lado, né? Ao contrário do lance do gol anulado. E agora o Ayrton, fazendo essa saída de bola, ele atrai o quê? Atrai o Pedro Henrique para cima dele e gera espaço às costas do Pedro Henrique, que o Gerson ataca prontamente, né? E aí, o Gerson vai puxar a marcação, a bola vai fazer uma dinâmica de terceiro homem, com o Everton Ribeiro recebendo e já dando no espaço para o Gerson, que faria essa jogada de linha de fundo aqui mais uma vez. Então, o Flamengo com muita superioridade, tanto em posse de bola, quanto uma superioridade também de território, né? Eu falo muito sobre isso e, gente, é claro que os lances capitais definem os jogos, mas o que ganha, na verdade, os jogos, e o São Paulo fala sobre isso na coletiva dele, além dos lances capitais, que são muito importantes e que decidem, de fato, o marcador, que somam pontos, é a superioridade territorial dos times, é quanto um time é superior numa determinada proposta. Isso vai fazer com que aquele time tenha mais ou menos chances de fazer gols e vai aumentar a sua chance de gerar resultado. Além de aumentar a chance de fazer gol, existe o fator emocional. Você está quanto mais ataques você faz, mais confiança o teu time gera e menos confiança o adversário tem. Então essa batalha territorial é muito importante no jogo e é basicamente por aí que passa o trabalho do técnico, tá? Então o São Paulo muito bem nesse plano de jogo e, modéstia à parte, bastante parecido com aquilo que a gente tinha dito que seria o adequado, né? Então, o Flamengo atacando basicamente pelo lado esquerdo, tá? No primeiro tempo, e tendo bastante superioridade por ali. Agora vamos falar do Inter atacando. Primeiro, o Flamengo cometeu 3 erros, né? E ali, nesse contexto de 0-0, o Flamengo saindo, construindo, com a bola no pé o tempo todo, 70% do tempo com a bola no pé no primeiro tempo praticamente. E aí você fica
a defesa ela precisa acertar os passes, ela precisa acertar as jogadas e ela é mais exigida a construir. E aí entra o problema dos erros, né? Os erros, quando começam a acontecer, eles, além de tirar a confiança de quem mais vai tocar na bola, que são teus defensores, ele também aumenta a confiança do adversário e também pode gerar gol, né? Então o Flamengo escapou de várias, essa foi uma delas, o Inter errando bastante tomada de decisão na hora que roubava a bola, o Flamengo deu certa sorte, tá? Mas teve também uma vantagem territorial que o Mano Menezes conseguiu identificar lá para a segunda metade do primeiro tempo, que foi o quê? A saída de bola nas costas desse aqui, que é um craque, que é o Pedro, mas o Pedro não tem uma aplicação tática para o momento sem bola. É meio bizarro falar isso, porque ele é centroavante, a prioridade dele é fazer gol, isso ele faz muito bem, você vai falar várias coisas para contestar o que eu vou falar. Mas o que eu estou te falando é o que eu estou vendo e vai ser isso aí, tá? O Pedro, ele é um exímio jogador, técnico, artilheiro, ele é um craque de bola, tá? Para nível nacional, ele é um craque. Porém, no momento sem bola, ele acaba ficando desligado várias vezes. Ele tem dificuldade de ler as jogadas, então ele gera muito espaço. Qual que é a missão desses jogadores nesses lances que a bola está centralizada no pé de um dos atletas do adversário? É fazer um combate meio lateral para evitar que eles progridam, né, com a bola. E nisso, o Pedro teve muita dificuldade. Ele não conseguia fechar as linhas de passe e gerava um balanço ali da linha de meio de campo com 3 homens. E isso gerava uma progressão do Inter, que conseguia atacar e chegar à linha de fundo. Aqui um outro exemplo, né? O Pedro precisando marcar aqui mais lateral, ele vai dar o combate por dentro ou nem combate. E aí a bola entra e de novo, né? O Inter consegue chegar à linha de fundo. Então, o Inter meio que desiste a partir de determinado momento de sair por outro dos lados e começa a sair só pelo lado direito, porque o Pedro era responsável por marcar o lado esquerdo daquela saída e ele começa a falhar sistematicas vezes nessa cobertura e isso vai merecer um vídeo só para isso, tá? E por isso, certamente por isso que ele foi escolhido para sair, tá? Para fazer um futebol de supremacia em cima do adversário e de ficar 100% do tempo com a bola, é muito complicado você abrir mão de um jogador no combate ali, na marcação alta. Então, a pressão alta do Flamengo não funcionou no primeiro tempo e foi por esse lado direito do ataque do Internacional que o Inter aproveitou para sair. No segundo tempo, o Inter volta marcando mais alto e dando muita dificuldade para o Flamengo, tá? E o que foi essa dificuldade? E aí, de novo, a batalha territorial, né? Flamengo tentando sair por baixo, com zagueiros ali, especialmente Fabrício Bruno, com muita limitação ali com bola, apesar de ter feito bons passes no primeiro tempo, de ter errado também para gerar uma chance capital no mesmo tempo. E aí o Inter faz uma marcação individual com vigor, né? Uma marcação para tentar roubar ali na saída de bola do Flamengo, e o Flamengo passa por 10 minutos ali bastante instáveis. Quando que ele começa a sair? Quando o Santos começa a encaixar essa bola mais longa, começa a sair da área, participar mais da saída de bola e começa a encaixar essas bolas mais longas, mas ele não... E o Sampaoli, o Flamengo do Sampaoli, diferente do Flamengo do Dorival, por exemplo, ele não vai procurar o Pedro nessa longa, ele vai procurar o jogador que está aberto, né? E aí a bola longa vai mais rasante no peito ali do Gerson. Isso aconteceu outras vezes ao longo do jogo. Essa é uma dinâmica que já vinha acontecendo na época do Vitor Pereira e que o Sampaoli aproveita. E aí o Flamengo abre o placar, tá? E sobre o gol de abertura do placar, o Gerson caindo por dentro, acho que nem tem muita imagem que eu deva mostrar, foi um golaço de genialidade dele. Então, sobre isso, sem muito o que mostrar. E aí, vamos falar do gol do Inter, né, de empate. Gente, primeiro, não é de hoje que a gente tem notado, e quem é membro do canal, aliás, seja membro do canal, membros do canal escutam meus comentários durante os jogos do Flamengo, né? Então, durante todos os jogos eu faço comentários táticos para o clube de membros, você paga R$5 por mês ou mais se quiser, mas o benefício é o mesmo.
e passa a ter acesso a esse clube de membros. Então, vai lá, dá essa força para o meu trabalho e fica também inteirado durante o jogo. O Flamengo tem sofrido bastante nos arremessos laterais, e isso demonstra uma falta de concentração grande do time, né? Não tem muito o que falar sobre isso, tá? É falta de concentração. Vários lances, parece ser que a defesa acha que tem impedimento e o jogador entra na cara do gol, atrás da última linha, no arremesso lateral. Agora, o Inter deu 2 passes entre eles na hora do arremesso lateral. Provavelmente o scout do Inter identificou isso, tá? E instruiu os jogadores do Inter. Bem, aqui no arremesso lateral, Flamengo com 1-0 no placar, domínio total do jogo. Um arremesso lateral, a bola vai direto para o Alan Patrick, tá? E aí prestem atenção no perfilamento do Fabrício Bruno, né? E aí o Alan Patrick começa a progredir, o Vidal aperta ele, e aí o Fabrício Bruno muda, né, o lado do perfilamento, ele fica ali indeciso, descoberto, e vai correndo para trás e vira o perfilamento corporal dele para cobrir um passe lateral ali, ou para esse jogador que ultrapassava, e passa a dividir a referência do Wesley, também atrapalhando o Wesley nessa jogada. E aí a bola é lançada nas costas do Fabrício Bruno, muito bem lançada pelo Alan Patrick, que fez uma ótima jogada. E aí, gente, Fabrício Bruno deixa o Wanderson passar. Bom, gente, não pode deixar passar, tá? Ou você usa em posição física, ou você faz falta. Não existe a possibilidade desse cara passar nas costas do Fabrício em um passe bem colocado, mas um passe lento, e você nem abrir o compasso aqui para fazer o corte, nem parar esse cara agarrando ele, nem bloquear ele com o corpo. Isso não existe, tá? Falha muito feia do Fabrício Bruno, que é um bom zagueiro defendendo, não é tão bom assim, ou não é nada bom assim com a bola no pé. Mas se fosse o Davi Luiz cometendo uma falha dessa, eu fico pensando que ia ter acontecido nas redes sociais dos flamenguistas. Léo Pereira chega para dividir, mas muito preocupado em não fazer pênalti, porque estava dentro da área. Lógico que o combate seria fora, mas ele se preocupa claramente com isso. E aí o Inter faz o seu gol. 2 minutos depois do gol de empate, o Inter já tinha feito as mudanças, entrado com o Carlos De Pena no lugar do Johnny, com o Maurício, que viria decidir o jogo no lugar do Pedro Henrique, então ele vai fazer esse gol pelo setor do Pedro Henrique, e o Luiz Adriano no lugar do Alemão, né? O Carlos De Pena é um jogador que dividiria ali a criação com o Alan Patrick, né? E aí golaço do Maurício, e aí as trocas no Flamengo, que geraram bastante polêmica. Saem Pedro, Vidal e Ribeiro, entram França, Marinho e Cebolinha. Qual que era a ideia ali, tá, gente? Já mostrei para vocês aqui na tela. A ideia era mudar de sistema e passar a ter ali um 4-2-3-1, 4-3-3, com os pontas abertos. Quem estava acompanhando a transmissão comigo, que é membro do canal, viu que realmente era necessário, que eu mostrei durante o jogo, que tinham vários momentos ali que o Flamengo precisava explorar, especialmente as costas ali do lado esquerdo do ataque do Flamengo, lado direito do Internacional. E quando o Flamengo faz isso, ele passa a ser ainda mais superior, com algumas dinâmicas muito interessantes. Primeira delas, o Flamengo fazendo aqui a saída, às vezes o Maia baixava, às vezes não. E aí o que acontecia? O Wesley fazia um movimento em diagonal, como eu mostrei para vocês aí na seta, para a bola entrar justamente nas costas dele, para o ponta. Então, o passe do zagueiro direto para o ponta, uma dinâmica muito conhecida dos times do Guardiola, por exemplo, tá? E que o Sampaoli faz bastante. E aí o Marinho teve 2 oportunidades, pelo menos, de colocar o Matheus França na cara do gol. E aqui mostrando para vocês a dinâmica, né? Ou era aquele time com 2 centroavantes, ou passou a ser esse com um centroavante, o Gabigol colocado ali, né? E o Gerson alinhado ali praticamente ao Matheus França num time já em progressão, finalização. E aí o Marinho erra 2 passes assim muito claros nesses momentos ali de progressão do Matheus França ou do Wesley. Minto, era do Wesley nesse momento. Só que o fato é que o time tinha uma superioridade numérica muito clara, tá? Então, um dos pontas segurava o lateral, o outro ponta, o outro lateral, e o centroavante, que foi o Gabigol, que foi o escolhido por conta da parte mais
de combate alto, que o Pedro não tem essa capacidade, e esse combate alto é muito importante quando você quer dominar o adversário, e aí o Flamengo tinha mais gente no meio de campo, tá? Então, acabava dessa forma ficando com uma superioridade incrível. E, assim, se o jogo não fosse 11 da manhã, muito dificilmente o Flamengo não teria feito um gol antes de ter sofrido, porque o jogo parecia, nesse momento, a superioridade estava tão clara do Flamengo e a criação de chances também, que o jogo parecia uma briga de bêbado, né? Sabe quando os dois lados estão tão cansados e sem discernimento que o negócio fica meio aleatório? E aí o Flamengo tinha uma superioridade muito clara, perdeu vários gols, né? Não cabe aqui ficar mostrando gol perdido, né? Nosso papel aqui é falar da parte tática. E aí sofre o gol, adivinha como? Lateral ofensivo do Internacional, de novo um passe entre linhas, através de um lateral ofensivo. E aí Fabrício Bruno vai participar de novo, decisivamente do gol. Essa bola é lançada ali já direto no entre linhas, uma desconcentração grande do Gerson ali e do Thiago Maia. E aí o Wanderson vai atacar o espaço, o Fabrício está bem na frente dele aqui nessa disputa. O Santos uma distância grande para a linha, né? Claro que também é um lance que não é, se o meio de campo não está concentrado, pô, imagina o goleiro no lateral ofensivo, no lateral defensivo. E aí, de novo, último lance do jogo, assim, o jogador acaba pegando a bola na frente, o Santos, se tivesse mais adiantado, teria defendido a bola na saída, né? O jogador tenta cavar um pênalti meio ridículo até, e a bola sobra para o Maurício. E aí, gente, tinha muita gente na frente do Maurício. O Santos podia estar melhor posicionado, a bola era defensável. Gente, eu vou valorizar a genialidade do atleta, tá? Olhem como estava o Maurício para finalizar essa bola. Tinha muita gente na frente dele. O cara coloca no único lugar onde a bola entraria. Muita qualidade, tá? Ele merece aplausos e não que a gente fique concentrado nas críticas em que errou, tá? Um baita de um chute do Maurício e parabéns a ele. O problema do Flamengo não foi ter sofrido esse gol, o problema do Flamengo foi não ter matado o jogo antes disso, especialmente quando teve 1-0 e logo depois teve essa desconcentração tão grande. Gente, uma clara evolução do Flamengo nas mãos do Sampaoli em pouquíssimo tempo. O Sampaoli implantando seu trabalho ali devagarzinho. E acho que esse sistema com 2 atacantes pode, em algum momento ali, dar lugar a outro tipo de sistema, um time que, para marcar alto, vai precisar de muito mais do Pedro, por exemplo, e que para atacar e converter seus gols vai precisar de muito mais do Gabigol. Então, em alguma fase do jogo, os dois acabam decepcionando de alguma maneira, mas o Flamengo teve o Gerson fazendo uma baita de uma partida que ele precisava fazer nesse seu retorno, teve ali um plano tático para o jogo, na minha opinião, perfeito, tá? Conseguiu se impor com bola em cima do Internacional, fora de casa, com o estádio lotado, e conseguiu criar muitas dinâmicas e muita superioridade, né? Então, é uma derrota que fica ainda mais indigesta quando se enxerga que deveria ter sido um jogo de vitória. Mas é isso aí, né? Acontece, é o que é. Queria lembrar vocês de aproveitar a promoção, né, do curso Explorando o Jogo da Comunidade Mestres da Análise. Aproveitem a partir de R$ 97,00, R$ 97,00. O curso sai de R$ 500 para R$ 97,00. Ele tem vigência infinita, então se você não fizer ele hoje e quiser e não tiver tempo agora, você pode comprar, aproveitar a promoção e fazer só quando tiver tempo. Vale muito a pena, eu já fiz o curso, eu recomendo, tá? Então aproveita clicando na descrição do vídeo aqui para você não perder essa bocada, tá bom? Então, muito obrigado a você que deixou o like, se inscreveu, seja membro do canal, fortaleça o meu trabalho. E mais sorte ao Flamengo na próxima, porque vai precisar de mais sorte e de mais competência ali nas finalizações para evitar as derrotas. O time está muito perto aí de se encaixar e de se tornar de novo uma das grandes forças do futebol brasileiro, tá bom? Fui!